Nós estamos no mês de novembro, chegamos no mês de novembro, e neste mês novo, tema novo. Neste mês eu quero falar com vocês a respeito desse tema. 3,16. Os mais experientes em termos de igreja já associaram esses números com uma passagem da Bíblia. E quero lhes dizer, está quente, é isso mesmo. É isso mesmo. Dizem os entendidos que muito provavelmente esse texto bíblico seja o texto mais conhecido de toda a Bíblia. Ao lado talvez do Salmo 23, né? Quem é que não conhece o Salmo 23, pelo menos o primeiro versículo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente aprende, eu aprendi na classe Soldadinhos de Jesus, Sebastião. Porque aqui não tem florzinha não, meu amigo. Aqui a coisa é bruta. Na classe Soldadinhos de Jesus. Essa era a classe que eu frequentava. Em qual foi, mãe? Minha mãe está aí. Vamos tirar essa dúvida aí. Se foi na princesinha, então, mãe, não me conte. Não me fale. Mas também, na tenridade, a gente aprende, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, até me arrepiei, porque aprendi isso na mesma classe. E sei que não estou sozinho, porque muita gente também aprendeu. E a gente decorou. Decorar é diferente de memorizar. Memorizar é aqui. E decorar vem de cardia, vem de coração. Eu decorei. Eu tenho esse texto no meu coração. João 3,16. A nossa agenda em novembro, dezembro, é mais ou menos essa aí. Então hoje, a gente vai ficar com a primeira parte do versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É o que a gente vai ver hoje. Hoje você saiu da sua casa, tomou um banhinho, passou aquele perfume, caprichou, né? E hoje você vai ouvir, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Domingo que vem, se Deus permitir, que deu o seu Filho unigênito. Que deu o seu Filho unigênito. No terceiro domingo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Daí nós vamos ter uma pausa, porque vamos receber um missionário aqui na igreja. Um missionário que tem trabalhado na Jordânia. E ele vai compartilhar conosco a sua experiência no campo. Depois, no dia 27, ou melhor, no dia 4/12, nós vamos encerrar o versículo, a expressão, mas tenha a vida eterna. E aí, no domingo seguinte, cantata de Natal. Então a gente vai desembocar, João 3,16 vai desembocar na cantata, que é o Natal. Ok? Essa vai ser a nossa agenda, se Deus permitir, se tudo der certo, vai ser isso. Ok? E você é meu convidado para estar aqui. Você é minha convidada para estar aqui, estudando, ouvindo, decorando João 3,16. Por que João 3,16? Gustavo, é um texto tão batido. É um texto tão batido. Tem isso, né? A gente acha, por exemplo, que o Salmo 23 é um texto batido. Então o pastor diz assim, hoje eu vou pregar a respeito do Salmo 23. A gente já olha no relógio e já pensa no Fantástico. Não é mesmo? Ah, é o Salmo 23 de novo.
João 3,16 eu acho que também tem um pouco disso, né? João 3,16, puxa vida, mas pitoquinho, eu já decorei, eu já conheci esse texto, e o pastor vai falar sobre esse texto. Mas vamos tentar olhar para o texto com outros olhos. Por que João 3,16? Por quê? João 3,16 é um dos textos mais importantes para os cristãos de todo o mundo. Apresenta uma mensagem de esperança para um mundo mergulhado no desespero. Ditas por Jesus há 2000 anos, essas palavras são sólidas e profundas, a ponto de nos ajudarem, ao longo desses 2 milênios, a superar crises, problemas e tempestades. Sabe por que eu resolvi falar a respeito de João 3,16? Porque nós precisamos nutrir, alimentar a esperança no nosso coração, porque nós, real e verdadeiramente, vivemos num mundo mergulhado no desespero, onde as pessoas olham para frente ou tentam olhar para frente e não conseguem enxergar nada. Não conseguem enxergar nada. Vamos engrossar fileiras com essa gente que olha para frente e não enxerga nada? Ou nós vamos ter esperança, esperança cristã? E João 3,16, eu acredito, pode nos ajudar a alimentar, a nutrir no nosso coração a esperança. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus ama o mundo. Porque Deus tem um plano eterno. Porque Deus tem um propósito eterno. E tudo está caminhando e vai culminar na restauração de todas as coisas. Essa é a nossa crença. Se você acha que Deus deu corda no mundo e foi embora, porque eu já ouvi isso. Nesse mundo, de ponta cabeça, errado, torto, Deus deu corda no mundo e vazou, ralou peito, deu área. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos num Deus soberano, que está conduzindo a história, e a história vai culminar na restauração de todas as coisas. E sabe por quê? Porque Deus amou o mundo. Guarde isso no seu coração. Ah, não tem jeito, o mundo não tem jeito, está tudo perdido. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Ele não deu corda e foi embora. Não, Deus amou o mundo. Pano de fundo de João 3,16. E aí a gente vai trazer algumas coisas para a nossa conversa hoje, coisas frescas, fresquinhas, porque há pouco tempo atrás nós falamos a respeito de João 3 aqui, do encontro, da conversa que Jesus teve com Nicodemos. É intimidade, né? Nicó. Nós falamos. Então vamos trazer alguma coisa. Vamos pensar alguma coisa. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E é assim que começa o capítulo 3. Versículo 1 diz isso. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Nicodemos era qualquer um? O que o texto está dizendo? Que ele não era qualquer um. Ele era uma autoridade. Nicodemos era um prestigiado líder do sistema civil e religioso de Israel. E mais ainda, um homem de moral elevadíssima. Então Jesus vai conversar com um doutor. Jesus vai conversar com um mestre. Nicodemos não era qualquer um. Era uma autoridade em Israel. Era uma autoridade em Israel.
Só que tem um detalhezinho aí. Ele veio a Jesus, o que está ali destacado em negrito? À noite. Versículo 2 do mesmo capítulo. À noite. Poderia passar despercebido, mas essa é uma informação super importante. Por que ele foi à noite? Às vezes a gente se encontra com algumas pessoas e a gente não quer ser visto, né? Você já teve essa experiência? Ter que se encontrar com alguém, mas não podia ser visto. Queima o filme, pega mal. Sim, isso aconteceu com Nicodemos. Ele queria conversar com Jesus, mas ele foi à noite. Porque a reputação dele não poderia ser atacada. E procurar Jesus, para conversar com Jesus, poderia arranhar a reputação do doutor Nicodemos, do mestre Nicodemos. Preocupado com a sua reputação, ele vai escondido falar com Jesus. Se os seus colegas fariseus soubessem de sua conversa com o mestre de fama duvidosa e discurso explosivo, Nicodemos perderia a credibilidade. Como é que Nicodemos, um mestre em Israel, poderia conversar com um sujeito que conversa com prostitutas? Como é que Nicodemos, uma autoridade em Israel, poderia conversar com Jesus que frequentava almoços, jantares em casa de publicanos? Gente a serviço de Roma, que extorquia o povo. Então Nicodemos ele vai à noite. Ok? Nós vimos isso, está fresquinho. Na minha memória estava fresquinho, porque preguei há 2 meses atrás esse texto. E o que ele diz? Ele veio a Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. É isso que ele diz. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha o comentário do nosso pastor Eugene Peterson. Ao que parece, Nicodemos não tinha assunto definido para tratar. Queria apenas conhecer Jesus e começou a conversa com um elogio. Mas Jesus percebeu um interesse por trás das palavras. Uma conversa, uma pergunta por fazer. Jesus foi direto ao assunto, sondou o coração de Nicodemos e tratou do que viu ali. Vejam o que Nicodemos diz. Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos não pergunta nada, não tem um assunto definido ali. Pelo menos na superfície. Mas Jesus, ele observa, vê, nota, percebe, discerne o coração de Nicodemos. Sabe quando o sujeito chega para conversar com você e fica rodando o toco? Sabe? Você sente que a pessoa tem alguma coisa para dizer para você, mas ela fica rodando o toco, né? Você viu o calor que está fazendo? Ih, rapaz. Eu acho que vai ser difícil, né, essa semana que começou, não é? O Natal vai ser meio pobre, né? A crise. A pessoa começa a conversar com você, começa esse papinho, vai rodando o toco. Nicodemos. Mas Jesus percebe que tinha alguma coisa no coração de Nicodemos. Jesus vê não a superfície, mas ele vê a profundidade. E aí o que Jesus responde? Responde não. O que Jesus diz? Porque Nicodemos não perguntou nada. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem, quando eu preguei, nós tratamos esse princípio aqui. A religião pode mais atrapalhar do que ajudar. Assim, rompa com a autossuficiência presunçosa e abrace a suficiência graciosa de Jesus Cristo. Qual era o problema do doutor Nicodemos, do mestre Nicodemos, uma autoridade em Israel? Qual era o problema? Ele confiava em
em si mesmo. Esse era o problema dele. E Jesus percebe isso. Ele confiava na sua moral ilibada. Ele confiava no seu conhecimento teológico. Ele confiava na sua boa reputação. Ele confiava nas suas virtudes. Ele achava que tudo isso, esse combo todo aí, garantia ele diante de Deus. E Jesus diz para ele o quê? Você tem que nascer de novo. E o que é o nascer de novo? É romper. É romper com essa autojustificação, com a justiça própria. É romper e receber a graça de Deus. Porque nenhuma criança faz força para nascer. Quem faz força é a mãe. O nascimento é um dom, é uma dádiva divina. Quem faz força é a mãe. E que força que as mães fazem, né? Dizem que é a pior dor do mundo. Não sei e nunca saberei. Nunca saberei. Mas eu acredito. Eu acredito. Quem faz força é a mãe. Quem teve parto natural aqui sabe disso. Sabe do que eu estou falando. Quem faz força é a mãe. A mãe faz força. A criança vem ao mundo como uma dádiva. E é isso que Jesus diz para Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Não confie em você não. Não ache que a sua reputação, que o seu diploma vai levar para o céu. Vai levar você para o céu. Porque não vai. É só a graça. É só a dádiva de Deus que pode levar você para o céu. O pensamento surpreende Nicodemos. Nicodemos pergunta: como pode suceder isto? Como pode suceder isto? Nascer de novo? Vou ter que entrar novamente no ventre da minha mãe? Nicodemos diz isso para Jesus. E aí Jesus diz: cara, você não entendeu nada. É uma metáfora. É uma figura de linguagem aqui. Jesus responde com a maior pérola de esperança de toda a Bíblia. O que Jesus disse? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Almeida Revista e Atualizada. Foi essa versão que eu decorei. Então fiz questão de usar essa versão. Esse versículo foi uma resposta de Jesus para as indagações de Nicodemos. Tem a ver com o nascer de novo. Vamos orar? Ah, Senhor, esse texto tão lindo, tão precioso, que tem alimentado a alma da igreja durante mais de 2000 anos. Quanta gente, Senhor, que experimentou o seu amor, que experimentou a salvação através desse texto. E eu peço que o Senhor, através desse texto, fale ao nosso coração, para que também todos nós aqui possamos experimentar o seu amor de um jeito revolucionário na nossa vida. Nós não queremos mais ser os mesmos. Nós não podemos mais ser os mesmos, porque nós vamos experimentar o seu amor. Que seja assim comigo, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. O que é que nós podemos aprender com o texto bíblico? Um princípio só, a primeira parte do versículo. Vamos ler todos juntos? Deus ama você com amor sobrenatural. Você não pode ganhá-lo por seus méritos, nem perdê-lo por seus fracassos. Quando eu estava digitando, Deus ama você, sabe quem eu pensei? Em você. Deus ama você
com um amor que é sobrenatural. É um amor que não é natural. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. É um amor que vai além daquilo que é natural, daquilo que a gente já experimentou na nossa vida, na nossa família, no casamento, entre amigos. Vai além, muito além. É incomparável. É com esse amor que Deus nos ama. E aí, olha só que coisa linda, 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 linda. Você não pode ganhá-lo por seus méritos. Deus não olha para mim e diz assim: ó, Gustavo, palmas para você, você é o cara, velho. Deus não faz. Deus não age assim. A gente não tem méritos para receber o amor de Deus. E o contrário também é verdadeiro. A gente não perde o amor de Deus por conta dos nossos fracassos. Deus não diz assim: olha, Gustavo, dançou, fião. Até ontem eu gostava de você, mas perdeu, playboy. Não. Deus ama. E ponto final. A gente vai ver um pouquinho a respeito disso hoje. E eu quero que você entenda, porque quando a gente entende, ou pelo menos tem um vislumbre para tentar entender o amor de Deus, muitas mazelas da nossa vida, da nossa alma são curadas. Quando a gente experimenta o amor de Deus, muitos fantasmas, muitos demônios da nossa alma são destruídos, porque a gente entendeu e experimentou na nossa vida o amor de Deus por nós. Não sei se foi Carol, não sei se foi Tássio. Foi o Tássio, não sou papai ainda para saber. Sim, eu acho que por um filho a gente até arriscaria a entregar a vida, né? Creio que sim, mas fora disso, entre a minha vida e a do outro, a minha vida. Não é? Pode ser o meu melhor amigo, mas a minha vida. E Deus, Ele nos amou com um amor totalmente diferente do amor humano. Totalmente diferente do amor humano. E a gente, se entender isso, a gente vai ter culpas, o passado, episódios, tudo isso vai ser destruído. E a gente vai viver uma nova vida. Agora, fundamentado no amor de Deus. Mas vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não mereça, mas tenha a vida eterna. Hoje a primeira parte, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. E eu quero começar falando a respeito dessa expressão. Porque Deus amou ao mundo. Porque Deus amou ao mundo. E aí é claro que a gente vai indagar, inquirir, perguntar: Deus amou ao mundo? Como assim? Por quê? Esse mundo todo errado, esse mundo torto, Deus amou? É um pensamento que poderia passar pela nossa mente, pela nossa cabeça, e eu creio até que passe mesmo. Esse mundo torto, esse mundo todo errado, Deus amou. Estava conversando com o presbítero César no cafezinho, falando a respeito da história, e aí a gente chegou à seguinte conclusão: a gente nem precisa ir tão longe, basta a gente olhar para o século XX. Nunca se matou tanto, olhando para a história toda. Nunca se matou tanto, nunca tanto sangue foi derramado como no século XX. Nunca. Nunca na história toda se matou tanto sangue foi derramado como no século XX.
Ouvi dias atrás, eu não lembro se foi o Leandro Carnal, se foi o Clóvis de Barros Filho, se foi o Luiz Felipe Pondé, dizendo que Mao Tse-tung, que foi ditador na China, matou 70 milhões de chineses. 70 milhões de chineses. 70 milhões de chineses. 70 milhões de chineses. Nós somos 210 milhões de brasileiros, não é isso? Imagine que ele matou 1/3. Stalin matou 40 milhões de soviéticos. 40 milhões. Hitler matou 6 milhões de judeus. Benito Mussolini matou outros tantos milhões de pessoas. Tudo isso no século XX. Nunca se matou tanto. E aí, a indagação. Deus amou ao mundo? Como assim? Esse mundo perdido, torto, violento, inescrupuloso, Deus amou? E olha a afirmação e a indagação do Max Lucado. Esperaríamos um Deus motivado pela raiva. Um Deus que castiga o mundo, recicla o mundo, abandona o mundo. Mas um Deus que ama o mundo, este mundo. E o que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás não foi outra coisa. Jesus disse: Deus amou ao mundo. Esse mundo torto. Esse mundo torto, Deus amou. Vamos caminhar para a gente construir um pensamento teológico consistente. A citação é um pouquinho longa, não se aflija, mas ela vai servir, acredite. Jesus não diz que Deus amou uns poucos, ou alguns, ou mesmo muitos. Ele diz que Deus amou o mundo. E o mundo, como nós o conhecemos, está repleto de pecadores. Portanto, Deus precisa amar os pecadores. Jesus não disse porque Deus amou os bons, os justos, os religiosos, Ele deu seu Filho. Ele disse que Deus amou o mundo, um mundo que engloba todas as pessoas, até mesmo os pecadores. Deus ama, a despeito da condição falida e pecaminosa do objeto amado. E essa é a única prova real de amor genuíno. James Bryan Smith, que é um pastor metodista. Sabe por que eu acredito que há esperança para o mundo? Porque Deus amou o mundo. Não estou dizendo que o mundo é azul bebê, cor de rosinha, que é lindo, que todo mundo é legal, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que Deus amou o mundo. E Ele está conduzindo a história, e a gente vai culminar nessa condução de Deus para a restauração de todas as coisas, porque Deus amou o mundo. E a gente vai ver a respeito disso, acho que não serei eu o pregador, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso Ele fez pelo mundo. Ele fez pelo mundo. Então, tem jeito, porque Deus amou o mundo. Voltemos ao versículo, e agora eu quero abordar essa expressão. Amou de tal maneira. Deus amou de tal maneira. Agora eu vou pedir ajuda para o Tássio, né? Porque ler em grego é só ele.
Mas o amor é essa expressão aí. Agapetsen. Agapetsen. Eu tenho medo de ler em língua estranha, porque vai que alguém responda, né? E fala, ô glória, e começa a falar em língua estranha aqui. Não é o caso. No meu caso aqui não é dom de língua, é o grego mesmo. A raiz dessa expressão é o ágape. É o ágape, o amor ágape. Que raio de amor é esse? Olha só que coisa. O amor ágape tem menos a ver com afeto, mais a ver com uma decisão. Tem menos a ver com um sentimento e mais a ver com uma ação. O amor ágape é um exercício da vontade divina em uma escolha deliberada, feita sem uma causa atribuível, a não ser aquela que está na natureza do próprio Deus. Vamos pegar o amor de mãe, que dizem que é o amor mais próximo do amor de Deus. Eu já vi mãe que deixou filho no container. Você já viu também? Que deixou o filho no lixo, na lata do lixo. Você já viu também? Eu já vi mãe que matou o filho, matou a filha. Gustavo, você assiste muito da Atena, né? Sim. Eu assisto da Atena para alimentar a minha alma. Tanta coisa bonita naquele programa, né? Tanta coisa edificante no Datenão, né? Ajuda eu, né? Não é assim que ele diz? E está nos proféticos, né? Isaías diz que amor de mãe é isso mesmo. Mas é possível que uma mãe ainda voltasse as costas para o filho do seu ventre, para o filho que ainda mama. É possível, Isaías diz isso. Na verdade é Deus dizendo através de Isaías. E o texto prossegue, mas eu jamais me esquecerei de ti, Israel. Uma mãe pode esquecer do seu filho, mas eu jamais me esquecerei de ti. O amor humano, por mais próximo, por mais puro, por mais íntegro, ele é incomparável em relação ao amor de Deus. Porque o nosso amor, o amor humano, ele recebe o impacto, a influência da variação. Eu já amei e já odiei a mesma pessoa. Você não, né? Porque você é um anjo. Você é um anjo. Você é uma anja. Você não, né? Só eu que sou ruim. Mas momento, confissão de pecados. Eu já amei e já odiei a mesma pessoa. Igual você. Porque o nosso amor é um amor humano. E o ser humano tem dessas coisas. Não é? Esse é o meu melhor amigo. Daí o amigão pisa na bola. Vira inimigo. Falo de cunhado ou não falo? Não vou falar. Não vou falar. Mas o amor de Deus, ele não sofre essa variação porque não é sentimento. É uma decisão. E Jesus ensinou que a gente deve pautar a nossa vida e o nosso amor por esse amor. E até nos desafiou a amar os nossos. Eu vou ter sentimento pelo meu inimigo? Não vou. Mas eu posso decidir tratar ele com amor. Com esse amor ágape.
Já enjoou, né? Vou mudar. Olha só. Vamos ler juntos porque isso é bonito. Vamos ler juntos? O amor ágape é a decisão de buscar o bem do outro acima do seu próprio bem, se preciso for. Estraguei o rolezinho de muita gente aqui hoje, né? Que a gente assiste novela, Netflix, a gente assiste filme, os hollywoodianos, né? E a gente vê aquele amor sentimento, aquele amor assim que é um fall in love, né? A pessoa adoece, a pessoa cai de amor, né? Mas o amor da Bíblia é isso aí, ó. O amor da Bíblia é isso, é a decisão de buscar o bem do outro. E eu vejo isso em Deus nitidamente. Você não vê? Em João 3,16, não é isso? É a decisão de buscar o Gustavo. Não vale nada, mas é a decisão de buscar o Gustavo acima do meu próprio bem, porque eu vou ter que dar o meu filho pelo Gustavo. Mas isso é preciso. Mas isso é preciso. Por isso Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho. Porque era preciso. Deus ama você com um amor sobrenatural. Você não pode ganhá-lo por seus méritos, nem perdê-lo por seus fracassos. Porque Deus ama você e ponto final. E é esse amor aí, ó. Não é um amor-sentimento. Se fosse o amor-sentimento, faria assim, ó. Faria assim. Mas não é o amor-sentimento, é o amor ágape. É a decisão de buscar o bem do outro acima do seu próprio bem, se preciso for. Chega por hoje. Deus não desistiu do mundo. Assim sendo, você pode ter esperança, pois o universo é regido por um Deus que ama a despeito da condição falida e pecaminosa do amado. O mundo está torto? Está torto, mas Deus não desistiu dele. Deus amou o mundo. O mundo não respondeu da melhor maneira possível ao amor de Deus, não importa. Deus amou o mundo e continua amando o mundo. O amor de Deus não sofre variações, não aumenta quando você acerta, nem diminui quando você erra. Deus ama você com um amor perfeito e eterno. Quantas e quantas vezes eu não sofri na minha vida? Porque errei, fracassei, e aí eu achava que o amor de Deus diminuía. Deus deve estar com raiva de mim. Porque eu tinha uma compreensão errada. É o amor amor montanha-russa. É o amor sertanejo universitário. Amor sertanejo universitário. Montanha-russa. Eu queria sim. Mas ainda bem que Deus me conduziu para um outro entendimento. Então, quando eu erro, eu sei que Deus não deixou de me amar, como nós cantamos. Deus não deixa de me amar quando eu erro. E nem me ama mais também quando eu acerto. Ah, Gustavo, agora sim. Estou explodindo de amor por você. Não. Me ama do mesmo jeito, ponto final. E é assim com você. Se acertou, Deus te ama. Se errou, Deus te ama. Ponto final. Não é igual ao papai. Se passar de ano, ganha bicicleta. Se repetir de ano, ganha palmada. Eu apanhei. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus amou ao mundo
de tal maneira. Pense nisso. Boa semana, Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Ah, Senhor, o seu amor é a experiência mais significativa que podemos ter na nossa vida. Só o seu amor pode alcançar os recônditos da nossa alma. Só o seu amor. Que nós possamos experimentá-lo, Senhor, dia a dia, cada vez mais, e possamos seguir com a nossa vida em confiança. Confiamos no seu amor. Obrigado porque o Senhor nos amou e nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E hoje nós estamos aqui, Senhor, respondendo ao seu amor, afirmando e reafirmando a nossa fé em Jesus, o seu Filho amado. Olha para nós, para o nosso coração, tudo aquilo que conspira contra e tira, Senhor. Tira. Enche-nos com o seu amor e que nós possamos viver o seu amor na nossa casa, aqui, onde quer que formos, possamos viver o seu amor. E que nesta hora nós possamos olhar para o Gólgota, para o Monte da Caveira, olhar para a cruz, para ver o seu amor, até onde o Senhor chegou por amor, até onde o Senhor foi por amor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o seu Filho. Ah, Senhor, louvado seja o seu nome hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Quando a